amado, uma bênção de Deus. Vocês também. Viu? Tenho muito carinho, de verdade, de coração. A gente sabe, né, identificar aqueles que realmente estão levando a sério, né, a obra de Deus. Resumindo, né, louvado seja no Senhor. Eu me sinto feliz de estar aqui mais uma vez, né, aqui nessa casa abençoada. Fico muito alegre, viu, pelo convite. Obrigada, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês pela confiança também. E o Senhor me deu uma palavra de Deus é tão tremendo que quando ela deu o testemunho, ele confirmou. Coisa linda. Daniel 3. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aí, o testemunho, foi isso. Eu falei, Deus, eu confirmou a palavra. Daniel capítulo 3, quem achou pode estar aí com a sua Bíblia, né? A gente vai ler, não vou ler tudo, porque é bem grande, bem extenso, a gente vai falar todo. Eu só quero que a gente leia aqui, ó, versículo 12 em diante. Todo mundo achou? Daniel, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é a melhor parte. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno do fogo ardente na sua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais, o forno, do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram lançados, não tem como não ler, né? Foram atados com as suas capas, os seus calções, chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou, presta atenção, aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Responderam e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam glória a Deus, aleluia. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado a Deus. Pode se sentar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Fala conosco mais um pouco, meu Deus. Usa minha boca como instrumento, como ferramenta do Senhor nessa hora. Que nós possamos sair edificados, curados, fortalecidos, meu Senhor, desta casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos, eu estava lá em casa, a gente pergunta: Jesus, eu vou ministrar o quê? E eu sempre falo onde eu vou pregar, assim, até lá na igreja mesmo, quando eu vou ministrar. Pai, aquelas pessoas que vão estar lá hoje, eu não sei. Porque às vezes vai um, não vai o outro, a gente não sabe. Mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe do que eles precisam. E foi uma oração hoje para vocês. Para casa aqui, né? Para essa casa abençoada. Então, Jesus, o que eles precisam? O Senhor me deu essa palavra. E aí, quando eu cheguei aqui, a pastora deu o testemunho do jovem. Tremendo.
tremendo, porque ele foi como Ananias, Misael e Azarias, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não se curvou, não foi isso? Então Deus confirmou que ele quer falar conosco a respeito disso. E ele é tão tremendo, irmãos, que aqui, né, resumindo essa história, vai contar para nós que eles estavam num lugar ali, né, a palavra diz, irmãos, quem eram essas pessoas, esses jovens? Quem eram Sadraque, Mesaque e Abednego? Na verdade, nem era esse o nome deles. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias, como eu disse. Mas quando eles chegam na Babilônia, quem eram eles, né? Para você lembrar aqui. Eles eram jovens, judeus, povo de Deus, inteligentes, né? Novos. E quando o rei levou a primeira leva cativa, porque o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia por causa de desobediência. Quando vai a primeira leva, eles levam essas pessoas, jovens, pessoas que eles podiam usar lá naquela terra, que podiam se curvar ali, podiam ser instrumentos, ferramentas para o que eles precisavam. Quando chega lá na Babilônia, irmãos, é interessante que o Senhor chama a atenção de nós, que eles são mudados, são dados novos nomes para eles. E sabe uma coisa que Deus fala conosco nessa palavra? Pode até mudar o nosso nome, irmãos. Pode até mudar o nosso, quem é a gente, né? Ah, aquela pessoa tal, dá um apelido para você. Mas o seu caráter, o que você é em Deus, ninguém pode mudar. A sua essência, aquilo que está dentro de nós. Quem é adorador, esse adorador em Jerusalém ou na Babilônia. Quem é adorador vai adorar, irmãos, aonde for colocado. Pode mudar seu nome, pode te dar apelido. Porque tem gente que dá, né, apelidos, os nomes até feios pra gente. Mas o Senhor, irmãos, ainda te chama pelo seu nome. Ainda te conhece como um verdadeiro adorador. Ainda te conhece como servo dele, serva dele. Então é tremendo que quando esses jovens chegam lá, eles são usados juntamente com Daniel, ali naquele lugar. Eles são usados, eles são colocados, né, como responsáveis por algumas coisas ali. Mas o interessante é que Nabucodonosor era um rei ímpio, né? Ele não era assim, digamos, temente a Deus, de jeito nenhum. Por que o povo estava lá? Porque foi permissão de Deus, porque, irmão, nada acontece na sua vida se Deus não permitir. Se a gente está passando vento, em algum momento, foi permissão de Deus. Se a gente entra no vale, como foi falado aqui, né, do ossos secos, é permissão de Deus. Tudo é permissão do Senhor. E eles estão ali por permissão de Deus. Ah, mas há um propósito para tudo na nossa vida. Eu busco pensar assim. Há um propósito para o qual a gente está onde a gente está. A gente é enviado para onde a gente é enviado. Há um propósito do Senhor. E nós não podemos estar dispersos. A gente tem que estar ligado, atento. Por que Deus quer de mim nessa situação? Nesse lugar, nessa circunstância? No meio dessas pessoas? O que Deus quer fazer comigo aqui? E através de mim? A gente tem que ter atenção nisso. E eles estão ali, irmãos, a palavra diz aqui que é feita, né? Uma estátua ali de ouro. E toda a Babilônia está adorando a estátua, se prostrando diante da estátua. Todo mundo, irmão, sem exceções. Só que os inimigos ali, porque quando você se sobressai em alguma coisa, principalmente na presença de Deus, se levantam inimigos para querer falar que você não é o que você é. Para querer deturpar o que você está fazendo. O que você está fazendo é adorar. O que você está fazendo é ser fiel na sua pouca força. O que você está fazendo é tentando obedecer a Deus. Mas o que os inimigos vão fazer? Vão dizer não. Eles não querem se dobrar à sua vontade. Vão deturpar, vão fazer aquilo parecer algo muito ruim diante daquela pessoa que é autoridade sobre a nossa vida. Porque nós temos autoridade sobre a nossa vida. Não é isso, irmãos? E às vezes chega nos ouvidos dessas autoridades, dessas pessoas, que nós estamos fazendo algo que a gente não está fazendo. Não é nessa maldade, não é nessa intenção. Mas os inimigos sempre vão tentar levar como se fosse algo ruim. Então eles falam ao rei, tem pessoas aqui nessa província, né, aqui nesse lugar, que eles não adoram ao sua estado, não obedecem às suas ordens e começam a descascar ali, né, a falar de Misael, né, Ananias e Azarias. Falar daqueles homens ali. Lançando acusações. Quantas vezes nós somos, né, nós levamos pedradas, irmãos? Alguém não leva pedrada aqui ou só eu? Só eu, né, irmãos? Ninguém sabe o que é isso não, né? Não, imagina.
aquela manga bem bonita, é a que vai levar pedrada. Você olha aquela manga rosa, quem gosta de manga aqui? Eu também adoro. Você olha aquela manga rosinha lá, você pega um pau, você pega uma pedra, qualquer coisa derrubar e você pegar aquele fruto. Então, árvore bonita, árvore frutífera é que leva pedrada, irmãos. Então, se você levar pedrada, fica feliz, porque Jesus está podendo contar com você. Agora, é fácil? Não é. É gostoso levar pedrada? Não é. Dói, irmãos. Fere. Às vezes caem frutos que não eram para cair naquele momento. Mas o Senhor, em todo o tempo, irmãos, está conosco. Não se preocupe. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou falar do nome deles, que é mais comum para você lembrar. Eles estão nessa situação, juntamente com Daniel, mas agora é a vez deles, né? Teve a vez de Daniel também. Ninguém sai, irmãos. Ninguém que faz a vontade de Deus fica livre. É impressionante. Não tem como. Quem faz a vontade de Deus passa a luta, irmão. Olha para José, Davi, Moisés. Eu posso falar uma lista gigante aqui para você. Então, não foi a vez de Daniel, foi a vez de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, eles não querem se prostrar. E aí o rei, irmãos, ele fica com ira. Porque chegou aos ouvidos dele de uma maneira diferente. Chegou aos ouvidos dele de uma maneira que ia deixar ele realmente irado. Deturparam a história, não era bem assim. Era porque eles não adoravam ninguém, eles só adoravam o único Deus. Não era porque eles não queriam obedecer a Nabucodonosor. Tinha uma explicação, mas chega diante dos ouvidos de Nabucodonosor como se eles não estivessem se submetendo a ele. Chega deturpado. Sempre vai chegar deturpado. Mas sabe quem te justifica? O nosso Deus te justifica. Às vezes a gente quer se justificar. Quantas vezes, irmãos? Eu já quis me justificar. Não vou mentir. Mas aí eu entendo que quando eu tento me justificar, o negócio piora. Deus deixa, irmãos. Porque Ele fala, eu te justifico. Sou eu que vou te justificar. Aí a gente pega, né, dá um passo para trás e fala, amém, Jesus, vai na frente. Eu elevo mesmo os meus olhos para o Senhor e eu sei que o Senhor é o meu socorro. A gente se lembra que Ele é o nosso socorro. Porque quando você luta, Deus olha, irmãos. Mas quando você olha, Deus luta. Quando você fica olhando, o Senhor luta. Não é que você fica parado. Entendeu, né? Quando você para, Deus peleja por você. Mas quando você vai pelejar, o Senhor fica olhando. Então deixa Deus pelejar por você. Deixa Ele te defender. O que você precisa fazer é se manter com o mesmo caráter dentro da igreja e fora da igreja. É o que eles precisavam. Lá em Judá, lá em Jerusalém, eles tinham que ser aqueles homens. E lá na Babilônia, por mais que tentassem mudar, eles tinham que ser aqueles homens. E a palavra diz, a gente leu aqui, que Nabucodonosor fica com ira. E ele pergunta para eles, é de propósito que vocês estão fazendo isso? Vocês estão querendo me afrontar? Vocês estão querendo medir força comigo? Irmãos, tem horas que o levante é tão grande que a gente fala, dessa vez não vai ter jeito. Dessa vez não vai ter quem me defenda. Porque a fúria está grande. A ira está grande. Mas, irmãos, é tão tremendo porque ele fala, né, se você está pronto, eu vou fazer de novo. Vocês vão ter que adorar. Vocês estão prontos para adorar? Vocês estão prontos para se prostrar? Nabucodonosor fala com eles, especificamente. Daqui a gente lê versículo 14, versículo 15. Vocês estão prontos para adorar? Irmãos, diante de uma situação dessa, tem muita gente que fala, mas, meu Deus, e sucumbe à vontade do homem. Tem muitos momentos assim que a gente fala, meu Deus, igual a pastora falou aqui, a missionária Valéria, o homem ia ganhar dinheiro, irmãos, ele está passando luta. O rapaz jovem, não sei que idade que ele tem, mas entendeu o testemunho aqui? Ia ser bom para ele, ia ser lucrativo para ele, mas não ia ser direção de Deus. É Deus. Então sabe quando Jesus fala assim que tem que ganhar, perder para ganhar? Jesus falou isso, né? Na palavra. Quem perder a sua vida, achá-la. Não é isso? Por amor a Ele. Então é mais ou menos isso. É uma perda, né?
é porque, meu Deus, a gente está diante do rei da Babilônia. O homem tem todo o poder aqui, sobre tudo aqui. Está todo mundo prostrado, menos eu. Eu sou uma pessoa fora do comum aqui. Mas eles falaram: ô rei, a gente não necessita te responder. Que ousadia, meu irmãos. Eu olho isso e falo: Jesus amado, dá essa ousadia para nós, os crentes. Aleluia. Dá essa ousadia para a gente não temer o homem, irmãos. Porque a gente tem que temer a Deus. Aleluia, glória não a Deus. Pode temer o homem. Você tem que respeitar. Sim, a Bíblia diz que a gente tem que estar sujeito às autoridades. Sim, respeita, né? Honra. Mas quando coloca diante do Senhor e diante dos homens, irmãos, Pedro falou o quê? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Melhor sempre obedecer ao Senhor. Então eles falam: nós não necessitamos de responder sobre este negócio. Muita coragem, irmãos. Muita coragem. E quando eu penso em coragem, não tem como. Você já até sabe que palavra que não lembra coragem, né? Que palavra lembra coragem? Não, irmãos. Quando eles foram para a guerra, ele não falou coragem, ele falou: os covardes voltam. Então quem não era covarde era o quê? Corajoso. Então Deus conta com quem tem coragem, irmãos. Porque tem horas que nós vamos ser colocados em situações assim e a gente vai ter que ter coragem. Não vai dar para você viver a vida inteira falando: eu sou fiel, Jesus, eu sou fiel. Mas na hora do vamos ver, a gente vai ter que ter coragem. Vai ter que ter ousadia no espírito. Vai ter que se lembrar que, Senhor, eu sou pequeno, que é o menor. Mas eu sei que o Senhor, o general dos exércitos, está na frente. Amém. Tem que se lembrar dele. Foi o que eles fizeram, irmãos. E aí eles falam: eis que o nosso Deus que nós servimos, eles falam Deus na frente. O nosso Deus que nós servimos, eu sirvo a Ele, eu sei a quem tenho crido. Eu sei quem eu tenho servido. E eles falam assim: Ele pode nos livrar. E Ele vai nos livrar. Então eles usam a fé. Ele pode livrar e Ele vai livrar. Eu tenho certeza que Deus vai ser comigo nesse negócio. Irmãos, quando a gente vai enfrentar as batalhas, a gente tem que ter certeza que o Senhor está pelejando por nós. Amém. Eu sei que na hora do vento, do vendaval, é muito difícil a gente olhar para o meio da nossa luta com o mesmo olhar que a gente olharia de fora dessa luta. De fora a gente vê com uns olhos. No meio do vendaval a gente vê com outros olhos. No meio do vendaval, Pedro, os discípulos achavam que era um fantasma que vinha até eles. No meio dali da tempestade. A gente tem que saber em quem a gente serve. Em quem eu tenho crido. E o que Ele pode fazer por nós. Como está a sua confiança no Senhor? Eu não sei o que você tem passado, se você tem passado luta ou não. Se você tem passado perseguição ou não. Guerras. Mas você tem que saber em quem você tem acreditado, em quem você tem confiado. Quem Ele é, o que Ele pode fazer. Eles determinam, sabe, o nosso Deus que nós servimos. Ele pode e Ele vai nos livrar. Era uma palavra profética, né? Uma palavra determinando que a vitória. Sabe, quando ela falou de Ezequiel 37, hoje eu também meditei nessa palavra, Ezequiel 37, que eu amo ela, na verdade. Eu amo aquela palavra. Mas hoje eu olhei com outros olhos quando ela falou aqui. Que a gente só fala dos ossos. Hoje ela falou de Ezequiel, né? É verdade, irmãos. A gente tem que ser, só pegar o gancho para falar do profeta. A gente tem que ser profeta sobre a nossa vida, sobre as situações. Aqui eles profetizaram: nosso Deus pode e vai nos livrar. Porque Ele fala aqui, pode nos livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da sua mão, ó Rei. Então eles tinham certeza disso fisicamente? Não. Mas eles profetizaram a vitória sobre aquela causa. Deus, nós estamos aqui, Senhor, o Senhor está na frente, porque se for a gente, nós vamos ser destruídos hoje, vamos ser queimados, vivos. Então, irmãos, as batalhas, as pelejas, é o Senhor quem peleja por nós. É o Senhor quem luta por você. As suas guerras, às vezes a gente está com um problema na nossa casa, na nossa família. É o Senhor quem vai pelejar. Não adianta ficar brigando. Não adianta bater boca. Não adianta discutir, porque quem tem razão vai sempre achar que tem razão. E eu aprendo, irmãos, que de verdade, viu? Eu tenho aprendido que não é fácil. É melhor você deixar a pessoa ter a razão e ficar em paz, ficar com a paz. Um tem razão e um tem paz.
Numa discussão, um vai ter a razão e o outro vai ter a paz. Quem que você prefere? Eu já gostei muito de ter a razão. Irmãos, hoje eu tenho buscado ter a paz. Em qualquer situação. Eu falo, Jesus, deixa eu ter razão. Eu quero ter paz. Porque, irmãos, quem tem razão não vai mudar a opinião por causa de você. Está entendendo? A razão não significa que ele está certo ou ela está certa. Significa que ele tem uma razão, ele tem um pensamento. Não vai mudar por causa da gente. Então você que tem problema no seu lar, na sua casa, com filhos, com esposo, com esposa, não adianta querer ter razão, ficar discutindo, batendo boca, é perda de tempo. Vai ganhar, irmão, é a paz que excede todo entendimento no seu coração. Porque enquanto você se cala, Deus fala. Aleluia. Enquanto você para, Deus trabalha. Para no sentido de querer, né? A mesma coisa no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Ministério, irmãos. Quantas vezes a gente quer, né? Abrir a cabeça e enfiar ali o certo. Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Não literalmente, né? Mas tipo assim, pelo amor de Deus, entende, mas quem tem razão, tem razão. Não vai dar ouvidos, irmãos. Aí você fala, Senhor, então o Senhor trabalha. Eu já falei. Já falou alguma vez? Então pronto. Agora deixa na mão de Deus. O problema é que a gente fala hoje, deixa na mão de Deus, amanhã a gente fala, Deus, fala de novo. Aí, irmão, você não deixou na mão de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram, depois eles deixaram Deus agir. Eles falaram, olha, a gente crê que Deus vai nos livrar. E Ele vai livrar. Mas se não livrar, fica sabendo, rei, Jesus. Imagina, irmão, uma situação dessa. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, a gente tem que se concentrar nisso. Se concentrar no tipo de reação que a gente tem quando a gente é colocado nessas provas aí. Eu sei que reação, tem uma coisa que eu também aprendi, e eu creio que você também sabe isso. Quando você vai agir em alguma situação, você se programa, você até anota o que você vai falar, você faz um texto, fica estudando ali, vai conversar com alguém e você fala assim, eu vou falar isso, isso, isso. Você vai agir, você se programa. Uma reação, irmãos, é mais estreito o negócio. Reagir é uma coisa que você vai ser quem você é naquele momento. Não dá para programar para uma reação, é difícil, até dá, né? Mas é difícil você se programar, se falar isso, eu vou falar isso. É difícil porque não tem como você imaginar tudo que vai acontecer na outra parte. Então a atitude, o nosso agir, o nosso caminhar, a gente se programa. Mas a reação que a gente vai ter em alguma situação, tem horas que não dá para programar. Então o que eu faço, pastor? A gente tem que estar preparado. Temos que estar prontos. Para quando alguém vier falar qual é a razão da sua fé. Você tem que estar pronto. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus que abriu o mar, que fez o povo passar. Eu sirvo a um Deus que abriu a madre de mulheres. Eu sirvo a um Deus que já ressuscitou mortos. Você tem que falar em quem você tem crido. Você tem que ter isso no seu coração. Isso é a preparação. Porque aí na hora que você for reagir, você já está preparado para falar coisas boas, coisas de fé. A atitude sua, a reação sua vai ser de uma pessoa que confia em Deus. Eu sei quem Ele é. Ele é o Deus que fechou a boca do leão. Ele é esse Deus. Ele é Deus que tirou o povo do Egito, mesmo o faraó falando que não. Ele é maior que tudo. Você tem que se preparar com essa mente. É um Deus que vai voltar para me buscar. Ainda, irmãos, que a gente passe lutas, tribulações, muitas coisas nessa terra, o melhor está por vir com o Senhor na eternidade, irmãos. Deus tem algo preparado para nós. A Bíblia diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem muitas moradas preparadas. Eu vou para preparar o lugar. Ele foi para preparar o lugar, irmão. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele fala, assim como eu fui, vocês também vão, irmãos. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Lembrei do louvor, mas eu não sei louvar. Além do
do Rio Azul, né? Meu coração arde quando aquele louvor canta. Não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Não haverá, irmãos, a gente vai estar com Ele para sempre. Mas até esse dia chegar, que a gente não sabe quando vai ser, nós temos que nos manter fiéis. Saber que em todas as lutas, todas as dificuldades, Ele vai estar conosco. Ele não vai te deixar, irmãos, ainda que você seja, Deus pode livrar de fornalhas. Deus pode livrar de momentos difíceis. Deus pode livrar de situações assim, terríveis. Mas se Ele não livrar, Ele vai estar dentro com você. Isso que a gente tem que confiar. Ainda que Ele não me livre, Ele vai entrar comigo na situação. Ainda que Ele não me impeça de sentir algo, Ele vai estar comigo em todo o tempo, irmãos. Isso é confiança. Então eles falam, Nabucodonosor, depois que eles falam isso, Nabucodonosor ficou mais curioso ainda, com mais ódio, está escrito no versículo 19, e mandou aquecer a fornalha. Já tinha um fogo lá, um forno ligado, aceso. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. Você imagina, irmão? Alguém já se queimou aqui com fogo? Assim, alguma vez na vida já se queimou, né, irmão? Quem cozinha? Eu já me queimei. Queimei braço, já queimei dedo. A panela, né? A gente queima no fogo. Dói, não dói? Você imagina um forno 7 vezes mais quente que o normal. Irmãos, não consigo imaginar. É o ápice, né? Daquilo que eles podiam sofrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama, né, não queimará. Não arderá em ti, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Não é assim, irmãos? Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Isso significa que você vai passar algum momento de dificuldade. Deus não falou pra gente, você não vai passar nada. Deus falou, você vai passar aflições, vai passar luta, vai ter tempestade, vai ter fornalha, vai ter prova, vai ter problemas, irmãos. Mas em todos os momentos, se você se manter fiel, Ele estará contigo. É isso. Não é o não passar, é com quem você passa. É quem passa comigo, quem passa com você. E a Bíblia diz que aqueles homens foram amarrados, irmãos. Eles foram amarrados e eles foram jogados com roupa, com capa, com calça, com chapéu. Está escrito aqui. O que eu falei está escrito. De roupa, de tudo. Eles foram lançados daquele jeito, só que amarrados, atados. Eles foram jogados lá na fornalha. E o fogo estava tão quente que a Bíblia diz aqui que os homens que jogaram eles morreram, foram queimados. Está escrito aqui, irmãos. Nós lemos juntos. Aqui, ó. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas que jogaram ele na fornalha, elas não entraram. Elas só lançaram. Mas de chegar perto, elas morreram. Matou. O fogo matou. Está escrito aqui, versículo 22. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para dentro da fornalha. Era para eles morrerem, irmãos. Era para eles serem destruídos. Era para aquele dia ser o último dia da vida deles. Mas sabe uma coisa também que eu aprendi com Deus? Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não é para glorificar eles. Não é para eles serem exaltados. Nossa, que legal, eles são fiéis. Não. Era para todo mundo ver que Jesus estava ali, irmãos. Era para todo mundo ver que Deus estava naquele lugar. Que Deus é o único Deus que livra. Porque nenhum deuses que eles serviam ali poderia livrar como o nosso Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Aleluia. Ninguém, irmãos. Ele é poderoso. E a palavra diz que aqui os 3 homens foram jogados dentro do forno de fogo. E quando eles estavam lá, estava todo mundo assim. Imagina, irmãos, eu consigo imaginar a situação. Todo mundo estava olhando para aquela cena. Ninguém estava mais olhando para a estátua do Nabucodonosor. Fichinha a estátua.
Esqueceram até da estátua. É verdade. Porque agora tinha outra plateia, irmãos. Eles queriam ver ali o que ia acontecer com aqueles homens. E eles sabiam que o que ia acontecer era a morte. Não tinha outra coisa. Tem gente, irmãos, que está olhando para você e para mim, esperando o dia da gente ser destruído. É triste falar isso, né? Dói no meu coração, mas é verdade, irmãos. Tem gente que está ao nosso redor, né, na caminhada aí, especificamente, eu não vou nem citar, mas em algum lugar da nossa vida, seja em qual área for, que fica esperando a nossa queda, que fica esperando a gente parar, que fica esperando a porta fechar, que fica esperando você sucumbir, você olhar para trás, você desistir. É muito triste, mas isso é real, irmãos. Mas o nosso Deus que nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra na nossa vida. Amém. Se a gente se manter fiel, e não é fácil no sentido de que, não é porque não é fácil ser fiel, é que é muito, irmãos, a gente vive num mundo que vive do avesso, né? O mundo, ele anda na contramão de Jesus. Verdade. Tem gente que fala assim, a Bíblia é a contramão do mundo. Não, a Bíblia está certa, é o mundo que anda na contramão da Bíblia. Anda na contramão da igreja de Deus. Então não é fácil, é difícil, irmão. Quem fala que é fácil, não é fácil. É uma luta. Porque todo dia você está passando por situações. Se você é fiel, tem perseguição, tem tentação, porque o inimigo ele tenta, enfim, tem milhões de coisas. Tem essas coisas que a pastora falou aqui a sedução, né? De tipo assim, faz que vai ser legal, você vai sair dessa situação. Então são muitas coisas. Mas, irmãos, maior é o Senhor na nossa vida. Maiores são as promessas que Deus tem para nós. De verdade. Maiores são as vitórias que Deus tem para te entregar. Eu creio, irmãos. Porque eu fico imaginando, eu gosto muito de falar sobre José. Eu acho aquela história de José, a Bíblia relatando, fantástica, irmãos. Assim, meu Deus, é uma coisa linda. José podia, muitas vezes, naqueles momentos, ter se deixado levar pelaquela sedução da situação. Com os irmãos, ele podia ter sido bonzinho no sentido de, eu vou ficar igual a vocês. Mas não, irmão, desde novinho, ele se manteve íntegro. Lá no Egito, como escravo, a mulher, né, veio seduzir ele se manteve íntegro. Não, ele podia ter caído. Ele se manteve íntegro. Na prisão, ele se manteve íntegro. Então não foi fácil. Mas o que Deus fez na vida dele, irmão, valeu cada ano desse que ele passou. Ele virou governador. Você tem ideia do que é isso? Eu não consigo te explicar hoje. O país mais poderoso da terra hoje, que o Egito era naquela época, ele virou o segundo depois do faraó. O homem virou poderoso, irmãos. Deus colocou ele nessa posição. Mas foi fácil? Não foi. Mas o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que te oferecem hoje. Do que aquilo, né, que é proposto para a sua vida hoje. Então guarda o seu coração. Guarda, né, o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Amém. Há uma coroa, irmãos. Há uma coroa reservada para nós. Guarda o seu Glória a coração. Deus. Guarda o que você tem. Não é coroa para você ser honrado na terra. É para você ficar junto com Ele, irmãos, para sempre. Ele vai falar, vem, entra aqui, bendito do meu Pai. Ele vai falar, entra. Meu Deus, é muito forte, irmãos. Você imagina quando Jesus levar a gente ou Ele voltar? E é aquele grande dia Ele falar para você assim, servo fiel, aleluia, servo bom. Você permaneceu. Imagina Jesus passar ali a sua história. Eu sei que não foi fácil, mas agora entra pelas portas, entra. Oh, irmão, meu Deus, eu penso nisso sempre. Eu falo, Jesus, eu quero entrar por essas portas. Porque muitos vão, ele vai dizer, a palavra diz que, ele vai dizer assim, muitos vão dizer para ele, Senhor, mas eu preguei no seu nome, eu louvei, eu evangelizei, eu dei vidas. Mas ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Tem gente que vai ouvir isso de Deus, irmãos. Então não é coroa da terra que eu estou pregando.
hoje, não. Eu estou te falando que tem uma coroa no céu para nós. Aleluia. É coisa maior, irmão. Glória a Deus. Coisas maiores de Deus para a nossa vida. Vale a pena ser fiel. Ele te livra hoje e Ele vai te livrar também da condenação depois. É um livramento todo dia. E Sadraque, voltando aqui já para estar encerrando, irmão, já estou caminhando para o fim. Diz a palavra que quando Nabucodonosor olha eles dentro da fornalha, ele espera ver 3 homens caídos. Ele espera ver 3 homens mortos, irmãos. Ele espera ver 3 homens destruídos, mas quando ele olha, ele vê 4 homens dançando, irmão. Dançando no meio do fogo. A Bíblia diz, eu vejo 4 homens soltos, não estavam mais presos, agora eles estão soltos. Glória a Deus. A liberdade que Cristo libertou, irmão. Você é livre. Você é livre. Jesus te libertou, Jesus arrebentou as amarras, as correntes, Ele arrebentou, Ele destruiu e você é livre para adorar, para exaltar. Eles estavam soltos, dançando, se alegrando. 4 homens, a Bíblia diz aqui, passeando, andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja Deus. O 4º homem era Deus Todo-Poderoso ali no meio deles, irmãos. Quando você passa na luta, o Senhor passa contigo. Quando você passa por perseguição, o Senhor está guardando você, está cingindo os seus lombos. Quando você passa pelo vento, o Senhor está dentro do barco, Ele não te abandona, não te desampara. Seja fiel a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer, vale a pena ficar na direção que Ele colocou para você. Sabe uma coisa, irmãos? A gente ouve muitas direções nessa caminhada. Sim ou não? Só eu escuto propostas? Não, irmãos. A gente recebe cada proposta, irmão. Que a gente fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Antes mesmo de pensar, tem umas que a gente já fala, sangue de Jesus tem poder. E tem outras que a gente, às vezes, né, fica pensando, será, Jesus? Acha que o Senhor está no negócio mesmo, pastor. Mas o que é que a gente, como a gente é livre? Consagrando, irmão. A voz suave, a voz do Espírito Santo, ela vai bater ali, ela vai falar de uma maneira que vai ser tão forte que você vai falar, Jesus, obrigado, Senhor. Seja fiel a Deus. Glória a Deus. Ele vai falar. Vão vir propostas, vão vir tentações, vão vir portas, às vezes. Tem horas, irmãos, que a gente está passando uns momentos assim, sem brincadeira, se abre porta para todo lado. Não é? Porque o inimigo não é bobo, irmãos. Ele não vai apresentar algo para você quando está tudo bem. Ele vai apresentar mesmo na hora da luta. Para você desistir. Para você falar assim. O que aconteceu com eles? Olha aqui. Nesse momento aqui difícil, ou seja, eles vão desistir. Eu tenho certeza que eles vão se curvar. Mas aí eles resolveram, eles escolheram ser fiel a Deus é uma decisão do nosso coração. Irmão. Não é assim, eu sou fraco, eu sou forte. Não, é uma decisão. Igual o perdão é uma decisão, tem gente que fala que perdão é um sentimento. Não é não, irmãos. Perdão é uma decisão, você escolhe. Eu quero perdoar ou eu não, eu quero ficar rancoroso pro resto da vida. É uma decisão, irmão. Amor é uma decisão. Pastor, amor não é um sentimento, não? Não é não, irmão. Amor é uma decisão. Eu olho, sabe por que não é um sentimento? Porque como é que eu vou amar o inimigo? Não tem como ser um sentimento, amor. Amados, porque sentimento é aquela coisa, eu vou sentir, que lindo, né? Coração, inimigo, você não... é decisão, irmão. Você fala, Deus mandou eu amar. Então eu vou decidir obedecer, eu vou amar. Está entendendo, irmão? Amor é uma decisão. Perdão é uma decisão do seu coração. Ser fiel é uma decisão do nosso coração. Você decide, você escolhe, você entende que sendo fiel a Ele vai ser bom para você. Porque Ele vai ficar com você, Ele vai te proteger. Não é uma troca, entende? É que vai ser bom cada vez mais que você é fiel. E você é aprovado, e aprovado, você fica mais forte. Verdade. Você
fica com mais certeza de que Deus está ali contigo. Quantas vezes, irmãos, a gente passa situações na nossa vida e a gente, pela misericórdia, porque é pela misericórdia de Deus, a gente fala, não, Senhor, eu vou ficar firme. Aí a gente fica. Aí passa aquele vento. Aí você faz assim, né? Mas não cai. Porque diz o quê? Que aquele que está enraizado na rocha, ele não cai. É o alicerce. Você vai fazer assim, né? Balança. Sim, balança. Mexe com a estrutura. Mas não cai. Está escrito na Bíblia. Os dois alicerces. O alicerce que é firmado na areia e o que é firmado na rocha. Quando a pessoa decide ser fiel a Deus, ela está firmada na rocha. E quando vier esse vento, essa tempestade, esse problema, essa dificuldade, ela vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Vai balançar, vai mexer com a estrutura. Às vezes caem umas folhas, né? Algumas coisas acontecem, mas você fica inabalável, irmão. Porque você é forte? Não, porque você escolheu ser fiel a Deus e Ele te sustenta. Quando a gente escolhe ser fiel, Ele te honra, irmão. Você acha que Deus ia permitir? Você acha? Vamos pensar aqui nessa situação que a gente está lendo a palavra, Daniel capítulo 3. Você acha que Deus ia permitir aquele momento, diante daquela circunstância, eles morrerem, irmão? Com aquela plateia enorme para Deus ser glorificado? Não! O Senhor falou, eu vou aproveitar essa situação. Eles vão ser fortalecidos e o meu nome vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Eles são fortalecidos porque a fé, quando você, irmão, alguém já passou por isso? De sentir, de ser provado na fé e conseguir? Alguém já, irmão? Senão você vai passar um dia, não se prepare. Não tem jeito. Mas quando você passa, você nos fala assim, meu Deus. Respira fé e depois nem chora, vem tudo, porque na hora da luta, nem chorar, às vezes você não consegue, tá tão tenso o negócio. Mas você respira fundo e fala, sobrevivi. Aleluia! Sobrevivi. Você não sobrevive mais forte? Você não sai diferente daquele negócio? Toda luta que eu passei, irmão, na vida já, e eu sei que eu vou passar um monte ainda, que a nossa vida é assim. As que eu consegui, irmãos, eu sobrevivi, né, vamos dizer assim. Eu sobrevivi, por isso que eu estou aqui, né? Eu saí mais forte. Sai mais crente, né? Aleluia! Vamos usar o tempo nosso aqui. A gente sai mais crente, irmão. A gente sai com vontade de contar para todo mundo. Olha, você não sabe o que Deus fez. Você não sabe o que Deus fez. Eu imagino que depois dessa situação ele sai contando. Você não sabe o que Deus fez. Aleluia! Deus fez assim, fez assado. Eu até achei, por mais que eu acreditasse que ele ia pelejar, eu fiquei assim, mas o Senhor entrou, o Senhor fez, o Senhor aconteceu. Eles saíram mais crentes, irmão, eles saíram mais fiéis, eles saíram mais fortalecidos. E é assim que você vai sair das suas causas, em nome de Jesus. É assim que você vai sair das circunstâncias difíceis. Escolha, decida. Jesus, eu vou ser fiel, me fortalece, me ajuda para esse momento. Que eu possa resistir ao mal. Irmãos, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, não é isso lá em Tiago, se não falha a minha memória. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você se sujeita primeiro à vontade de Deus. Então hoje, aqui ouvindo essa palavra, você fala, Senhor, eu me sujeito a Ti. Aleluia! Senhor, eu quero ser fiel, eu quero. Você decide. Aí quando vier o problema, porque não é agora aqui dentro da igreja que vai acontecer alguma coisa. É no seu dia a dia. Uma luta na casa, uma luta no trabalho, uma luta às vezes na saúde, irmãos, uma luta na igreja, uma luta de alguma situação. Aí você resiste ao inimigo. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor está trabalhando. E ainda que o Senhor não faça, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. É mais ou menos isso, irmão. Porque tem hora, também vou dizer para você, tem horas que Deus não vai fazer, irmão. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, se Ele não quiser fazer, irmão, tem horas que Ele quer, e a maioria das vezes Ele faz, mas tem horas que Ele não faz, irmão. E a gente precisa entender
quando Ele não faz, muitas vezes a gente olha para trás. Muitas vezes a gente tem a tendência a querer desistir, não é isso? Quando Ele faz, está tudo bem. Nossa, Ele fez. Oh, meu Pai, sobrevivi. Foi. Né? A gente grita, vai. Mas quando Ele não faz, você fala, Jesus, o Senhor não fez. E aí tem gente que abala a fé. Tem gente que abandona Deus. Tem gente que fica frustrado. Tanta coisa acontece, irmão. Mas até nessa hora a gente tem que ser um adorador. Porque é o que a gente cantou, né? Se apenas te restar a voz de um adorador. Só responde isso. O que você vai fazer? Aí o louvor continua falando. Questiona ou adora? Aí você tem que falar, eu escolho adorar. Glória a Deus. Eu prefiro adorar, eu escolho adorar. É uma escolha. Eu prefiro adorar. Eu sei que não é fácil, irmão, quando a gente prega, talvez quem ouça, pensa assim, pregar, falar é fácil. Não, irmão, é difícil, porque quando Deus fala aí, Ele está falando aqui também. Vem um filme na nossa cabeça quando a gente está ministrando. Pelo menos quando eu ministro, eu consigo ver que Deus está falando comigo. Então, às vezes, a gente falar não é fácil. Viver isso não é fácil. Mas é possível, é muito possível. É só a gente decidir, escolher. E aí nós passamos 10, 20, 30, 40 anos na presença do Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Não é porque a gente é melhor, ninguém é melhor, irmãos. É porque você escolheu ser firme, constante, abundante, sabendo que nada é em vão no Senhor. Esse é o segredo. É se manter firme. Firme diante da situação. Constante, ou seja, eu não sou crente só hoje. Hoje é que dia? Sexta. Eu não sou crente só hoje, sexta-feira, dentro da igreja. Eu sou crente sábado, quando eu for para uma festa na minha família, eu vou continuar crente. Eu sou crente no domingo, quando eu for, sei lá, para um almoço, onde vão ter pessoas. Irmãos, a gente não vive só no meio de crente. Alguém aqui? Porque eu não. A gente tem vizinhos, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem família, que não é todo mundo crente. Mas é ser constante. Aqui dentro eu sou, lá eu também sou, no outro lugar eu também sou. Isso ajuda, irmão. Isso é só assim que funciona. Como a minha mãe aqui, de Luísa Cátia, ela deu essa oração, né? Da vara, né? Salmos 1, eu falo que é vara, porque as palavras assim que a gente fala Jesus, ai Jesus, né? Mas é isso mesmo, às vezes você vem, meu marido fala assim, né? Pastor Patrick, marido é uma vez. Ele fala assim pra mim, eu tenho uns vestidos assim que eu gosto muito, né? Mas eu gosto pra ir pra todo lugar. Eu gosto de vestir assim. E aí ele fala assim, às vezes a gente vai, sei lá, para um churrasco, alguma coisa, aí ele falou assim, você vai de pastora? Ele brinca assim comigo. Aí eu venho e falo assim, não, eu sou pastora aqui, lá. Eu brinco com ele assim, né? No sentido de ser servo de Deus, ele dá risada. Porque tem que ser, não que você tem que ser assim, entendeu? É porque eu gosto, é específico. Mas você pode se vestir, contanto que seja algo que você vestiria dentro da igreja também. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Um exemplo assim, a gente não pode, sabe? Ai, eu sou aqui, nossa, a pessoa te encontra e fala, sério, você? Mentira, não é possível. A mesma lá da igreja, o mesmo lá da igreja não tem condição. Isso que não pode. Por isso que o ser firme, constante e abundante é isso, irmão, todo dia. Vamos falhar? Vamos. Vamos errar? Muitas vezes. Mas o que é a intenção do seu coração? Servir a Deus? Permanecer até o fim? Que a Bíblia diz que aquele perseverar é o que vai ser salvo, irmão. Não dá para começar. Eu fico vendo, já, a gente vai aprendendo, né? Aí eu fico vendo, às vezes, as pessoas começam aquela empolgação, aquele fogo que eu falo, oh, Jesus. Dá até saudade do primeiro amor, no sentido do fogo, mas você olha com o discernimento do Espírito e você fala, não vai conseguir dessa forma. Porque não é, irmão, na empolgação, é na constância. É no todo dia um pouco. Não adianta hoje ser um dia inteiro e amanhã não ser nada. É uma constância. São anos constantes, entendeu? Mas, pastor, tem dia que eu não sou o mesmo. Sim, Deus sabe também. Mas na sua vida, no geral, tem que ter uma constância. Então a gente olha, a gente vê o fogo, aí eu falo, vai com calma, irmão. Tem hora que eu falo assim, sabe? Eu sei que às vezes dá até uma
Mas a gente fala com amor, vai com calma, meu irmão, minha irmã. Vamos devagar, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque a palavra diz dos alicerces, não, agora vai falar dos solos lá, né? Das sementes jogadas nos solos. Tem solo, irmão, tem coração, tem terra, tem vida, que vai receber a palavra ali com alegria e vai ficar nessa coração, nessa, eu quero evangelizar, quero fazer tudo na igreja. Pastor, aí chama o pastor, pastor, o que tem aqui? Tem oração, tem isso, tem isso, eu quero estar em tudo. Que bom, amados. É bênção, viu? Quando eu entrei na igreja, eu falei com o meu pastor, eu quero fazer tudo. Meu marido falou assim, quando eu entrei, né? Lá na Bahia ainda. Ele falava assim para mim, o pastor, eu vou trazer um colchão para você dormir aqui. Pastor Patrick falava direto. Sempre, irmão, ele falava assim, vou trazer um colchão, porque acabava o culto, eu não queria ir embora, eu queria ficar conversando. Chegava cedo e queria ser a última a ir embora. Aí meu marido falava assim, vou trazer um colchão e deixar você aqui todo dia. Aí eu brincava, eu vou adorar, sabe? Eu sei que era uma empolgação, mas graças a Deus, irmão, virou constância. Aleluia. Porque pode ser empolgação no início, porque você fica feliz e não é ruim, desde que você entenda que tem que ser uma vida constante. Não pode ser só aquele momento. Então, para encerrar, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram constantes, eles adoravam a Deus desde jovem. Quando eles foram cativos, eles entenderam que Deus tinha falado, porque, irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus passou anos falando com o povo, madrugando e falando, diz o livro de Jeremias. Se eles não se curvarem, se eles não obedecerem, se eles não se consertarem, eles vão passar 70 anos cativos. Deus falou, Deus avisou, Deus passou muito tempo falando através dos profetas. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens servos de Deus, eles ouviram isso também. Por mais jovens que eles fossem, eles sabiam que havia essa, digamos assim, essa promessa de Deus de restauração, mas também esse momento de disciplina de Deus disciplinar. Mas quando eles vão conscientes disso e eles vão entendendo, eu preciso continuar sendo quem eu sou. Eu preciso continuar sendo Ananias, o outro lá, Misael e o outro Azarias. Eu tenho que continuar sendo esse servo. Eu não posso chegar lá e me corromper. E eles decidem e eles não se corrompem. Só por isso, no dia da aprovação, eles conseguiram se manter firmes. Então, irmão, o que Deus quer falar com você, comigo? No dia a dia, se mantenha firme com o Senhor. Busque a Deus, leia a palavra, venha para a igreja, sempre que você puder, irmão. Estar na casa de Deus é um presente. As meninas falam assim, né? Que lá em casa é assim, não deixa brincar dia de semana. Tem que estudar, né, irmão? Senão a criança quer brincar todo dia. Brincar na rua, que eu digo. Lá em casa, a gente agora, né, a gente faz assim, vai crescendo, vai mudando, né? Quando era pequeno, a gente deixava mais livre. Vai crescendo, vai aumentando os estudos, né, as responsabilidades. Aí eu falo, ó, de segunda até quinta, não vai brincar quando chegar à noite ali na rua. Sexta, deixa brincar. Aí hoje, eu falei, eu vou pro culto. Aí eu olhei pra cara delas, elas, mãe, eu queria brincar. Os amiguinhos estavam brincando na rua. Aí eu falei, mas eu queria que vocês fossem pro culto comigo. Né? Aí elas ficaram me olhando. Já tava de tênis, de roupa pra brincar na rua. Aí, quando chegou da escola, né? Ficaram me olhando, minha mãe tá aqui, tá de prova. Ficaram olhando pra mim e tal. Aí uma fica mais assim, a outra falou, amanhã eu não quero que você ficar triste, que eu fique triste. Aí eu falei, aí eu deixei elas escolherem hoje, né? No normal eu sempre levo. Vamos, não existe isso, né? Criança a gente vai, pelo menos eu penso assim. Criança, enquanto está debaixo, né, do nosso teto, a gente encaminha, irmão. O caminho que a gente quer que ande, enfim. Eu levo para qualquer lugar. Aí hoje eu falei, não, eu vou deixar elas escolherem. E foi tremendo, irmão, para a glória de Deus, porque elas ficaram meio assim, mas não vai, você vai ficar triste? Eu vou ficar triste. Mas não fiz cara feia, né? E aí, por fim, aí a Esther falou, mãe, eu vou. Aí a Ruth ficou me olhando, tá bom, mãe, a gente vai. Aí se arrumaram, tomaram banho, louvado seja Deus, irmãos. E aí vieram. Por que eu estou falando isso? Porque era dia de se divertir. Tem um dia para tudo, né? De se divertir assim. Mas houve uma oportunidade de estar na igreja. Que a gente não tem culto o dia de hoje. Então, por que eu falei
falei disso da minha casa? Para dizer para você, quando houver uma oportunidade de você estar, esteja. É uma bênção. Brincadeira tem todo dia, né, para criança. Um lugar para você ir tem todo dia. Mas a casa de Deus, às vezes, não é todo dia que você pode ir. Então, quando você puder, esteja, porque eu vou te falar, as vezes que eu mais me fortaleci na minha vida, claro, no altar de Deus ali, eu e Deus, muitas, mas dentro da igreja, irmão, muitas vezes o Senhor me levantou. Muitas vezes o Senhor me levantou através de uma palavra, de um louvor. Eu amo louvor, né? Quando alguém louva, eu falo que eu não tenho chamado para louvar, mas eu amo o louvor, o momento do louvor. Porque mexe com a nossa terra, com o nosso coração de uma forma que, se você estiver aberto nesse momento, na hora da palavra você está quebrantado, você está preparado. Então é isso. O Senhor quer dizer para você, seja constante. Seja fiel hoje aqui, seja fiel amanhã, no mês que vem. Situações virão e Ele vai te fortalecer. Situações virão e Ele pelejará por você. Situações virão e Ele vai desbaratar os seus inimigos. Mas precisa alguma parte a gente fazer. Ser nossa parte. A parte de Deus, do impossível, Ele sempre vai agir. Mas precisa alguma coisa que a gente tem que fazer. A decisão não é de Deus, é nossa. Então você decide, não, eu quero ser fiel a Jesus. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Irmão, quantas vezes tem momentos da nossa vida que nós não estamos tão fortes assim. Aí a gente pede socorro, porque o nosso socorro diz a palavra, que o nosso socorro vem do Senhor. E você pede socorro, Jesus me fortalece, eu estou me sentindo desanimado, estou me sentindo sem vontade de ler a Bíblia de repente, sem vontade de orar, sem vontade de ir na igreja de repente. Me ajuda, me fortalece, me levanta e pede socorro para os seus líderes também, irmão. Porque às vezes sozinho você não consegue guerrear. Os pastores estão nas igrejas, irmão, para ajudar o povo. E eles vão te ajudar. Eles vão te levantar, assim, né? Te ajudar na oração a te levantar. Mas seja fiel, vale muito a pena. Escolha obedecer a palavra, vale muito a pena. Amém, irmãos? Eu quero... Vamos orar, fica de pé. Eu quero que você coloque diante de Deus hoje alguma situação que você está vivendo agora. Senhor, eu estou vivendo essa... Seja o que for, irmão, perseguição, alguma coisa na sua saúde, alguma coisa na sua casa, algum conflito, algum problema. Coloca na presença de Deus agora aí no seu coração. Não precisa falar para ninguém. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar, né, do jeito que você quiser, fala com Deus. E fala, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero me fortalecer. Eu quero que o Senhor, eu quero experimentar, Senhor, a glória do Senhor na minha vida, porque eles experimentaram isso. Eu quero experimentar, Senhor, o teu agir, o teu trabalhar. Vamos orar então? Louvado seja Deus, Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nessa hora, Jesus. Nós apresentamos, meu Senhor, cada vida diante de Ti, Senhor. Meu Deus, é verdade, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, nos fortalece, meu Pai. Nos ajuda, nos sustenta, meu Pai. Senhor, vem com a Tua mão poderosa sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa fortalecer, levantar cada um que está aqui, meu Pai. Levanta na oração, levanta ali na meditação da Tua palavra. Amém. Levanta na frequência aos cultos, meu Pai. Levanta na fé, meu Pai, na obediência, meu Deus. Levanta, meu Senhor, na confiança, Pai, de que o Senhor está fazendo uma grande obra, meu Pai. Meu Deus, visita cada lar, cada casa, restaura os lares, fortalece ali a união, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, deixa a sua paz em cada lar aqui, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa, meu Pai. Senhor, desbarata os inimigos, os levanta, as perseguições, meu Pai. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, meu Senhor. Que o Senhor possa vir tocar, Senhor. Que o Senhor possa vir restaurar, sarar, Pai. Em nome de Jesus, tu és Jeová Rapha. Às vezes nós passamos, Senhor, momentos assim de luta na nossa saúde. Pai, toca, meu Senhor da glória. Toca neste lugar. Se você tiver alguma enfermidade, coloca a sua mão agora. Deus, toca, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, passar o teu sangue, Deus. Fazer uma grande obra, meu Pai. Porque a gente não pode, Deus. Mas o Senhor pode todas as coisas. Amém. Se você tiver algum problema agora na sua casa, apresenta aí diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, os casamentos, os filhos, meu Pai, abençoa
tudo cativo a Ti, Jesus, a Tua vontade, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, visita o trabalho do Teu povo, meu Pai. Toda confusão, Senhor, tudo aquilo que não está dando certo ali dentro, Pai. Abre todo embaraço para as coisas acontecerem, meu Deus. Desenrola, Pai, em nome de Jesus. Ajuda o Teu povo, meu Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor. A Deus, ensina cada um a ser constante, meu Pai. A ser abundante, a ser firme. A Deus, a ser fiel a Ti. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite. E nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, né? Cada um em nome